Olá, boa noite a todos. Dentro de um minutinho nós vamos começar a nossa aula voltada aí para o município de São Benedito, né? O edital já está publicado, o edital já está no meio do mundo. Muito em breve nós teremos aí a nossa prova e aí, pontualmente às 19h30, nós daremos início à nossa aula, né? Eu sou o professor Brando e aí vou ministrar a aula de conhecimentos gerais e atualidades. A banca que foi escolhida, confere, é a UPA. É isso mesmo? Todo mundo está escutando bem? O áudio está chegando tranquilo aí? Pronto. Nossa banca é a UPA? Ou é impressão minha? Cetred? Bala-me, Jesus. Pior ainda. Meu Jesus amado. Cetred? Eita, pai. Ainda bem que eu montei meu material todinho no ABCDE, que é o circuito do Cetred. Cetred fez uma prova confusa, que foi a prova de Calcaia. Eu não sei quantos de vocês participaram desse certame, mas a prova de Calcaia teve alguns erros, inclusive erros grotescos na área específica e erros grotescos no que se refere. Está sem áudio? Como assim está sem áudio? Confere aí que meu áudio está saindo aqui. Coordenação, me dá um retorno aí, vê se está sem áudio mesmo. Ó, não, estão dizendo que está normal. Pode ser o seu aparelho. Ó, tá tudo ok. Pronto. Pois vamos embora, tá? Eu vou apresentar rapidinho, não vai demorar nem 5 minutinhos, quem é, quem é o curso B, quem é o professor Brando, rapidinho, para a gente começar as nossas questões. Vocês devem ter recebido um e-book, né? No e-book tem lá 15 questões, mas eu acredito que a gente vai trabalhar. Sim, eu até tenho as questões de Ubajara. Eu gostei bastante das questões de atualidades. As questões regionais eu achei meio fracas, mas a gente vai mostrar isso agora, tranquilo? Vou apresentar para vocês aqui quem é o curso IB. Olha aí, gostou da prova? Quem passou aí em Ubajara? Prontinho. Deixa eu ver. Opa, já está aparecendo aqui. Prontinho, ó. Rapidinho aqui, apresentando o nosso curso, tá? Para não ficar cansativo para vocês e tal. Deixa eu achar aqui a minha caneta. Cadê minha caneta? Prontinho, está no apontador, troquei para caneta. Nós somos o curso IB, né? Enquanto nós vamos ministrar o nosso curso de São Benedito, também está acontecendo, por esses dias vai rolar a nossa prova, para a Morada Nova, né? Domingo agora, nós já teremos um aulão de véspera aí para a Morada Nova. Aqui, edital publicado, tá aqui, né? Nova Olinda, edital publicado, a nossa aula inaugural de Nova Olinda é amanhã, né? Nós estamos na expectativa, o prefeito já sinalizou que vai fazer concurso para Maranguape, aqui na região metropolitana de Fortaleza, na Grande Fortaleza. Maranguape para todas as áreas, para quem é da área de segurança, que gosta da área de carretas policiais, também vai ter para a Guarda Municipal. Maracanaú, nós estamos esperando há algum tempo, né? Chorozinho, Quixeramobim, a dobradinha Jucás Cariús, né? Com o conteúdo básico. Tarrafas na expectativa. Pindoretama já aconteceu, inclusive as questões foram bem estranhas, né? Perguntaram lá coisas sem pé nem cabeça. Pacatuba, no momento o concurso está suspenso por determinação do Ministério Público do Estado de Ceará. Jaguaruana, professor, seleção para temporária do Estado já aconteceu. Há um boato que deve acontecer um concurso para área efetiva ano que vem, né? Crateús também um concurso já aconteceu. Catunda também já aconteceu. Tivemos alguns bons resultados. Correios, né? A prova vai ser agora no domingo, no mesmo dia que vai acontecer a prova de Morada Nova, né? Cedro, Pernambuco. E aqui uma lista dos nossos aprovados e aprovadas 2024, né? Eu estou com o IB já faz 3 anos, 4 anos, e aí nós temos somado uma quantidade considerável de aprovações. Nós temos aqui segundo lugar para professor de educação física, primeiro lugar para professores
de modo geral, aí em Poeiras. Nós tivemos primeiro lugar em Uruoca, né? Nós tivemos aprovação em Barro, primeiros lugares também. Jaguaretama, Granja, é a segunda vez em Granja, né? Eu estou realizando o concurso. Nós tivemos aí também grandes aprovações em Granja, não só para a área de nível superior, médio, superior, fundamental. Segundo concurso de Granja, salvo engano, 2022. Iguatu 2022 também, grandes aprovações. O IB, ele existe. Quando eu digo ele existe, ele não é só um curso online, existe uma pessoa física, existe uma sede, existe um compromisso de trabalho com os alunos, né? Nós temos aqui o chefe, com a camisa das carreiras policiais, ele é da área das carreiras policiais, né? À sua direita, o professor Rafael Rocha, professor parceiro do IB e meu amigo particular, né? E aí a nossa lista de aprovações. Itapajé, Granja, Jaguaretama, Barro, Abaiara, Iguatu, Acopiara, Crato, Porteiras 2023, e como vai acontecer os nossos aulões. Esses aulões aqui que estou mostrando foram os alunos de Morada Nova, né, o curso que está se encerrando. E nós vamos trabalhar dentro da mesma linha para São Benedito. Né? A diferença é que a banca não vai ser esta porcaria aqui, a nossa banca, né, para São Benedito, CETRED, que tem umas questões de atualidades bem pegadas. Né? E aí, além de tudo isso, além das aulas serem ministradas ao vivo, as aulas ficam gravadas. Eu não pude assistir a aula hoje. Não tem problema. A aula continua gravada e você vai ter acesso à mesma aula durante um ano inteiro. Ah, não vai servir? Claro que vai servir. Língua portuguesa, informática, atualidades, tudo que você puder utilizar para os concursos públicos de modo geral, será de grande utilidade, sim. Nós temos aí várias apostilas, português, didática, raciocínio lógico, tá? Português dentro das bancas. No nosso caso de Morada Nova, a banca foi Consulpan. No nosso caso de São Benedito, nós vamos adequar as questões à realidade do CEPRED, né? Nós temos simulados, esses simulados, particularmente no nosso caso, né, as questões sempre são questões autorais. Você não vai ver no nosso simulado, por exemplo, a questão que já ocorreu em outra banca, em outro curso, a gente foi lá, capturou da internet e colocou para acontecer no nosso curso. Na área de conhecimentos gerais e atualidade, isso não acontece. E eu, particularmente, faço questão, e o curso também faz questão, de manter as questões de caráter autoral. Há uma explicação simples para isso. O assunto ele pode se repetir, tá? Mas as questões não se repetem. Nunca, nunca, né? Embora, vez por outra, uma dessas bancas organizadoras, elas cometam ali um ou outro deslize, né? Nós temos aqui o nosso chamativo, atividade, revisão final, simulado, né? E, por fim, aqui a nossa central de vendas, né? O nosso contato. Tranquilo, já vendi aqui parcialmente o meu peixe, agora sim vamos começar a nossa aula propriamente dita. Opa, já tem alguém falando comigo aqui. Dia 16. Para mim já tinha acontecido Crateús. Acho que eu confundi com outro município, tá? Dia 16 de janeiro ainda, Crateús? Ah, então dá tempo ainda de participar do curso. Coisa boa. Olha aí, chefe, já dá para a gente fazer uma revisão para Crateús. Beleza? Apresentei rapidamente o que é o curso, né? Quem é o IB, e agora nós vamos trabalhar o que nos interessa, tá? No nosso conteúdo programático do CEPRED, CEPRED para São Benedito, além de conhecimentos, Antônio, não tenho. Muito provavelmente acho que ninguém vai formar, a não ser que haja um grupo específico, Antônio. Se tiver um grupo expressivo de professores com conhecimento específico, aí nós montamos. Eu digo nós, a coordenação, né? Eu não monto nada, eu sou só o ministro das minhas aulas mesmo, e olhe lá. No nosso edital do CEPRED São Benedito, além
além do nosso, dos nossos conhecimentos sobre o município. Nós teremos a famigerada disciplina de atualidades. Só para eu confirmar, sim ou não? Teremos, se eu não me engano, tá? Nós teremos essa disciplina também, né? A disciplina de atualidades. Deixa eu confirmar aqui com o meu edital. Prontinho. É, diga-se de passagem que a prova está em cima. Dia 9 de fevereiro. 9 de fevereiro não está longe. Né? Não está longe. Se alguém estiver pensando que está longe, está enganado. Porque, basicamente, eita Jesus, olha aqui, olhando para o edital diz o seguinte: aspectos culturais, ambientais, políticos e sociais do município, acontecimentos nacionais e locais do município, relação humana na família, na comunidade, no trabalho, ética profissional, meio ambiente, problemas e conservação. Aparentemente parece pequeno, mas não é. Todos esses assuntos são assuntos que estão entrelaçados. A questão ambiental entra com a questão política, que entra com a questão social, que entra com a questão econômica. Sempre, sempre. Só que nos últimos anos ela tem mudado a pegada de atualidade. Por exemplo, agora ela cobra a questão ambiental, mas nas entrelinhas da questão ambiental tem a questão econômica, tem a questão social. Fala-se, por exemplo, de desenvolvimento sustentável. Eu só posso ter uma relação de desenvolvimento sustentável se eu tiver três premissas ou três características básicas: politicamente correto, ecologicamente correto e economicamente viável. Se eu não tenho essas três características, eu não tenho desenvolvimento sustentável. Se eu falo de meio ambiente, falo também de política ambiental. O Brasil, ano que vem, vai sediar uma reunião que é o COP30. O Brasil sediou a reunião econômica, o G20. O Brasil participou do COP29, em Baku, no Azerbaijão. Né? Então, todas essas conotações ambientais também têm desdobramentos políticos. Então, ele não fala de desdobramento político, mas está nas entrelinhas. Fala de mudanças sociais, aumento da violência, né? Aumento da criminalidade, mapa da violência, aumento das organizações criminosas, aumento do IH e o IHA, índice de homicídio, a mudança e a queda do patamar brasileiro, o número de nascimentos do Brasil caiu, a idade aumentou, crise previdenciária, está lá nas questões de características sociais. Né? E, para piorar tudo isso, ou para melhorar tudo isso, ele vai cobrar os desdobramentos mundo, desdobramentos Brasil e com repercussão no município de São Benedito. Né? E São Benedito está no meio de uma polêmica que eu acredito que vocês devem estar acompanhando, que é a questão litigiosa com o estado do Piauí. Né? Nós temos um problema aí a ser resolvido com o Piauí, já remonta a mais de 300 anos, e São Benedito também está no meio dessa confusão, porque o estado do Piauí pleiteia junto ao STF, né, que toda a Serra da Ibiapaba pertence ao Piauí. Esse ano, o Exército Brasileiro definiu que a Serra da Ibiapaba está do lado piauiense. É uma questão que tem 325, 350 anos, e se o STF dessa vez der causa ganha para o Piauí, o Ceará vai perder parte de pelo menos 15 municípios. Um desses municípios é São Benedito. Tranquilo? Podemos começar a nossa aula? Agora sim, já mostrei quem é o ID, já falamos do que aqui nós vamos vir, então vamos ao nosso trabalho, começando aí com os aspectos gerais do município. Sim, atinge as zonas rurais, esse é o problema. São Benedito produz rosas, produz tulipa,
São Benedito produz morango. São Benedito produz mirtilo. E desde 2022 o Ceará produz mirtilo e exporta mirtilo. E essa zona rural é onde isso acontece. Então a produção econômica do município vai ser muito prejudicada, tá? Muito prejudicada, muito prejudicada. Né? E não só São Benedito, vai ser aí também Ubajara, né? Parte de Tianguá, Guaraciaba do Norte. Guaraciaba do Norte já teve concurso esse ano também, né? Então isso, não só o ITR, né? O Imposto Territorial Rural é um detalhe. Isso vai afetar diretamente o PIB, não só a cobrança de impostos. Porque se for pequena propriedade, o pequeno produtor rural, ele pode, inclusive, alegar de que não tem condições de pagar o ITR. A questão é afetar o PIB. Afeta o PIB, aumenta a população do Piauí, aumentando a população do Piauí, o Piauí pode pleitear mais uma ou duas cadeiras na Câmara Federal. O que determina o número de deputados federais é o tamanho da população. Se a população cresce, o número de deputados federais cresce. A única coisa que não muda é o número de senadores. Cada estado tem apenas 3 senadores. Tá? Então, a Câmara Federal tem 513 deputados federais. É um número fechado. Só que isso vai mudar de acordo com o tamanho da população do Estado. Exemplo, se a população do Estado do Ceará dobrar, nós temos hoje 22 deputados federais. Nós teremos um número maior de deputados. Certo? Então, o Ceará ganha deputados e outro Estado que não teve crescimento populacional perde deputados, mas os números fixos será 513. Então, as questões relativas ao Piauí vão muito além do ITR. O ITR é só a ponta do iceberg. Tem PIB, população, Fundeb, né? Tudo que envolver política pública e dinheiro vai estar aí nas entrelinhas. Tranquilo? Vamos aí à nossa aula de hoje propriamente dita. Já estou aqui com o PowerPoint na agulha. Deixa só o Meet aqui querer me ajudar. Prontinho. Está aqui a nossa aula de hoje. Nós começamos com o brasão do município de São Benedito, né? É importante você lembrar, porque muitas vezes isso tem sido cobrado nos certames, né? E isso tem prejudicado demais os candidatos que deixam esse assunto para a última instância. Não, esse assunto aí não tem importância não, se a gente lê uma semana antes. Muita calma nesta hora, né? Muita calma nesta hora, que pode acontecer que as questões tragam em si uma armadilha. Então, vamos analisar o nosso brasão. Primeiro, você vai ver aqui a presença da Serra da Ibiapaba, né? Prontinho. Essa estrela aqui, ó, isolada, é uma referência ao estado do Pará e ao senhor Farias Brito, importantíssimo jurista e escritor aí de São Benedito, né? Aqui a vocação industrializante. Aqui nós vamos ter a atividade agrícola com a presença de duas culturas fundamentais. À sua esquerda da tela, o café, e à sua direita, a nossa cana de açúcar. Tá? Embora o Ceará não tenha participado diretamente da produção desse ciclo da cana-de-açúcar. E aqui embaixo, o lema, né, que está no brasão, Virtus et Labor, numa tradução literal, virtude e trabalho. Ok? Ó, tá lá no brasão, né? E aqui a serra junto com a serra, né? O sol, considerando que o município de São Benedito é um dos municípios em maior altitude no estado do Ceará, entre 901 e 903 metros acima do nível do mar, certinho?
o processo de ocupação de São Benedito, ou a passagem de ocupação de São Benedito, ela está ligada diretamente à história de ocupação do estado do Ceará, ou melhor, da província do Ceará. Você vai observar bem aqui no canto, tá? Que nós vamos ter um mapa antigo, e aí nós vamos ter aqui a província do Piauí. Só que quando a região começou a ser ocupada, não existia a província do Piauí. O que existia tão somente era isso aqui. O Ceará tinha um formato aproximado já ao que nós temos hoje, só que aqui, do lado do Ceará, a província que existia era a província do Maranhão. Tá? Então, entre 1580 e 1640, né, aproximadamente, Opa, alguém está com o microfone ligado, gente? Por gentileza, desliga o microfone. Alô? Prontinho? Pronto, obrigado. Aí, entre 1580 e 1640, Portugal, tá, viveu a chamada União Ibérica. O que significou isso? A Espanha governava Portugal e Portugal governava o Brasil. Ora, se a Espanha estava governando Portugal e Portugal estava governando o Brasil, isso abriu espaço para as invasões. E aí, dentro desse período, aconteceram duas invasões no Brasil. A invasão francesa, que invadiu o Rio de Janeiro, e depois invadiu o Maranhão. E a invasão batava, ou invasão holandesa. Tá? O holandês, Batavo, ele invadiu a Bahia, invadiu Pernambuco, invadiu Sergipe e também invadiu o Ceará. No início da colonização, né, os franceses estavam ocupando essa região aqui, ó, onde depois seria a província do Piauí, mas na época era a província do Maranhão. E nesse contexto foi que o açoriano Pero Coelho de Souza, juntamente com um soldado chamado Martins Soares Moreno, vieram do Maranhão para expulsar os franceses dessa região, a região da Ibiapaba, que é o limite físico, a separação física, a separação de relevo entre o Ceará e o estado do Piauí. Quando chegaram aí nessa região, né, eles se estabeleceram às margens do rio Arabê, né, ou Rio das Baratas, tranquilo? E a partir disso começaram o processo de combate aos franceses. Essa região, há muito, ela era ocupada já por tribos indígenas, né, por povos originários. Então, muita calma nessa hora, certinho? Hoje não é mais politicamente correto você chamar apenas os povos originários de índio. Ou você chama de indígena ou povo originário. Então, tem que ter muito cuidado com isso quando esses termos aparecerem aí nas nossas provas, certinho? Então, os indígenas, ou povos originários do Ceará, se dividiam em dois grandes grupos. O grupo dos tupis e os grupos dos tapuias. Os tupis junto ao litoral e os tapuias junto ao sertão. E ao contrário do restante do Brasil, o Ceará ele foi ocupado de dentro para fora, do interior para o litoral. Então, entre esses grupos indígenas, nós tínhamos vários. Jucás, Ixerô, tá? Icozinhos, paiapus, expressivos ao longo do Vale do Jaguaribe, chegando no litoral, os potiguaras, os anassés, né? E os senhores do litoral, os tremembés, né? Ano passado
tiveram, inclusive, uma área demarcada, reconhecida pelo governo federal. O Genipapo Canidé, os Caratiús, e dominando essa região aqui, ó, nós vamos ter também, historicamente, os Tabajaras, certo? Se você recorda daquelas aulas de literatura que você teve no ensino médio, né? Você deve ter, vou até voltar aqui para vocês, para recordar isso, beleza? Vamos lá. Se você lembra daquelas aulas de literatura, a maravilhosa literatura do ensino médio, opa, tem a mensagem aqui, deixa eu ver quem é. Engrenagem ao processo de industrialização. E está associado também à moagem de cana, porque no Brasão tem café e cana, né? Então, associa ao processo de industrialização e ao processo de moagem de cana, porque como está numa região mais elevada do estado, mais elevada da província, o cultivo de cana era possível, considerando o clima que existe ali, tá? Então, vamos lá. O que é que acontece com a dominação dos povos indígenas? Se você lembra do livro Iracema, né? Lá nas primeiras páginas, que diz lá onde o sol dispôs a luz, nasceu Iracema, a filha do grande chefe Araquém, o maior dos Tabajaras. Alta como o talho da palmeira, cabelo mais preto que a asa da graúna, e com seu pé grácil e nu, saía da bica do Ipu e vinha banhar-se na lagoa de Messejana. É a descrição poética de José de Alencar do encontro de Iracema, nativa, né, com o colonizador. E a tribo da qual ela fazia parte era os Tabajaras. A região onde hoje nós temos São Benedito e grande parte da Ibiapaba era dominada pelos Tabajaras, os senhores das serras. Enquanto nós tínhamos os Tabajaras, que eram tapuias, nós tínhamos os potiguars, tremembés, anassés, que eram do tronco tupi. Né? Esses dois troncos indígenas de povos originários não se bicavam, não se davam bem. A prova disso é que a palavra potiguar ou, potiguara significa cabeça de camarão. Poti é camarão, guara, cabeça. Ou seja, era um bullying, era uma ofensa que os índios trocavam entre si. Tanto é que é nessa região, aí da região de Ubajara, São Benedito, não foi muito preciso os relatos históricos, dois jesuítas foram fazer a catequese, né, Francisco Pinto e Luiz Figueira, e são atacados. Uma tribo Tabajara é atacada e o jesuíta Francisco Pinto é morto com um golpe de burduna, uma espécie de remo de madeira com demarcações, né? E aí começa o processo de catequese lá pelo século XVII. Tranquilo? Tudo tranquilo até aqui? Podemos manter esse ritmo? Aceleramos, desaceleramos? De boa? E nós temos aí 10 questõezinhas para resolver, porque não existe aula sem resolução de questões, né? Porque por mais que eu confie em vocês, eu acredito que vocês não vão fazer só as questões sozinhos em casa. Então, na dúvida, nós fazemos as questões aqui também, beleza? Nós estamos aqui, vamos lá. Nosso brasão, nosso processo de colonização, e aí o domínio dos senhores do interior, os senhores da serra, né, os tabajaras, enquanto os potiguares e os tremembés dominavam o litoral. Por volta de 1759, você não vai decorar essas datas, você só vai lembrar do contexto sempre, lembrando sempre do contexto. O contexto era o século XVIII, né? Por volta de 1720, século XVIII, Marquês de Pombal, lá em Portugal, ele ordena que todos os jesuítas sejam expulsos do Brasil. Os jesuítas são expulsos do Brasil e esse processo de expulsão começa em 1720. Começou em 1720, mas só atingiu a região em 1759, né? 39 anos depois. Por quê?
Ora, os meios de comunicação eram péssimos. As notícias chegavam a uma velocidade baixíssima. E, além do mais, não havia, até então, interesse de que os jesuítas abandonassem a região. Quando isso aconteceu, um indígena catequizado, né, você vai ver aí tanto Jacó quanto Jacob, né, lança o fundamento do princípio religioso. E esse aldeamento, uma aldeia artificial, ele vai se dar às margens do rio Arabê, o rio das Baratas. E é a partir desse núcleo religioso, em 1759, é que vai surgir a ideia de criação de São Benedito, que era o santo de devoção do índio Jacó. Certinho? Por volta do século XIX, ou seja, um século depois, quando já está instituído, e cuidado, durante o século XVI até o início do século XVIII, só para contextualizar, de 1530 a 1808. Esse período aqui era o período colonial, certinho? Estou contextualizando porque, muito comumente, a prova cobra esses períodos, para que nós não possamos cometer um crime chamado de anacronismo, que é situar um fato fora do seu tempo. Entre 1530 e 1808, período colonial, nós vamos perceber que é em 1759 que o povoamento vai ter início de fato, ou seja, dentro do período colonial. Depois, nós vamos ter o primeiro reinado, de 1808, né, com a chegada da família imperial portuguesa até 1831. Nós vamos ter o tal do primeiro reinado. Primeiro com a família real portuguesa, Dom João VI, depois com o príncipe regente Dom Pedro I e depois o imperador Dom Pedro I. De 1834 até 1889, o segundo reinado, já com a presença de Dom Pedro II, né? Inclusive manda uma expedição ao Ceará, chamada Expedição das Borboletas. Tá? Nesse contexto, as vilas começaram a crescer. Por quê? Primeiro, Marquês de Pombal determina que os aldeamentos sejam transformados em vilas. Vou apagar isso aqui para escrever melhor. Os aldeamentos serão transformados em vilas. Esses aldeamentos eram aldeias artificiais utilizadas pelos jesuítas no intuito de realizar a catequese indígena. Então, o que é que ele faz? Ele transforma o aldeamento em vila e, no final do período de Dom Pedro II, ele determina que as vilas sejam transformadas em cidades. Isso aqui é que vai determinar, tá, a importância da vila. Tanto é que algumas regiões tiveram mais vilas e outras menos vilas. Fortaleza, por exemplo, foi transformada em vila, né? De vila para cidade apenas no século XIX. Por causa disso, ó, decreto de lei provincial. Aí nós vamos trocar a denominação de Arabê para São Benedito da Ibiapaba. Isso em 1850. Nesse contexto também, vai ser estabelecida a primeira escola em 1854, né? Era comum que as vilas se fortalecessem economicamente e se estabelecesse um núcleo educacional, prioritariamente, primeiro para homens, as primeiras letras, e depois, ao longo do século XIX, criaram também escolas destinadas às mulheres. Nunca nesse contexto, homens e mulheres estudaram no mesmo prédio. Isso não aconteceu. Isso é invenção que vai ocorrer no Brasil muito depois da década de 60. Né? Nós vamos ter aqui
que em 1872, finalzinho do século XIX, é que São Benedito vai ser elevado à condição de vila. Só depois, muito depois do decreto. O decreto acontece em 1850. Em 1872 é que ela vai se tornar vila e só vai se tornar cidade no século XX, 1921, já dentro do período republicano. Até então, era tão somente uma vila vinculada a outros municípios. Certinho? Oficialmente, São Benedito está aqui, ó, na quinta região administrativa. Anteriormente, o Ceará tinha 5 regiões administrativas. Desde 2016, passou de 5 para 14 regiões administrativas. E, nesse momento, eu tenho uma preocupação ao divulgar a informação. Se você der uma olhadinha aqui, ó, a informação do IPESC, né, Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará, diz que São Benedito está a 269 quilômetros da capital, né? Bem, se você mora em São Benedito, se você conhece São Benedito e já veio de carro de ônibus a Fortaleza, você vai saber de cara que essa distância aí está mais que furada. Por quê? É a linha reta. O cara não tem como sair de São Benedito e vir em linha reta para Fortaleza. Então, muita calma nessa hora quando nós trabalharmos esses dados. Eu, professor Brando, o IB, nós trabalhamos com 3 referências: IBGE, IPESC e o site da prefeitura. 3 dados: IBGE, IPESC e site da prefeitura. Por que os 3? O IBGE na esfera federal, o IPESC na esfera estadual e a prefeitura na esfera municipal. No entanto, pode ocorrer, e já ocorreu algumas vezes, mas o padre foi devorado em 1607. 1607, bem antes da expulsão dos jesuítas. Foi o padre Francisco Pinto, tá? Também chamado de Amanaiara, aquele que faz chover, ou Palpina, ou Paipina. E quando ele chega no contexto cearense, estava tendo uma seca desgraçada, a vaca estava dando leite em pó. Ele chega no que seria Fortaleza, reza e chove. E é justamente esse fato que permite que, ao longo do litoral próximo a Fortaleza, Calcaia, Parangaba, Palpina, que depois vira Messejana, criem-se aldeamentos, que eram aldeias artificiais, no intuito de realizar a catequese desses mesmos indígenas ou povos originários. Tranquilo? Tudo tranquilo até aqui, meninos? Podemos manter esse ritmo? Aceleramos, desaceleramos. É a aula 1, né? A aula aberta. Só para a gente demarcar o nosso ritmo, porque nós temos aí 10 questões para resolver. Até aqui está tudo na paz. Falaram nada, então está tudo na paz. Eu estou acreditando. Vamos embora. Bora lá. Nós temos aqui o município de São Benedito, né? É um santo preto. É preto, não é negro. Depois eu explico por que essa diferença entre preto e negro, tá? Nós vamos ter aqui que, oficialmente, dados do IPSC, nós estamos a quase 1.000 metros de altitude acima do nível do mar, certinho? E territorialmente e oficialmente, o município tem 350 quilômetros. Não é muito pequeno, certinho? Mas é estranho para um município do interior. O que é que eu estou dizendo isso? Os municípios de menor tamanho, tradicionalmente, são municípios litorâneos. Tradicionalmente, são municípios litorâneos. Os municípios de maior tamanho são no interior. Santa Quitéria, Crateús, Mombaça, Morada Nova, são municípios bem grandes, tá? E Santa Quitéria é o maior do estado de Ceará, com mais de 4.500 quilômetros. Quando você compara São Benedito
com a capital, não está muito distante, não. Tamanho de Fortaleza, tamanho de São Benedito. A diferença é o contexto, onde ela está inserida, certinho? Então, vamos lá. Nós temos aqui que ao norte nós vamos ter Mocambo, nós vamos ter Ibiapina. Ao sul, Carnaubal e também Guaraciaba do Norte. A leste, Graça, que inclusive já foi distrito de São Benedito, e a oeste, aí o motivo da confusão, ó, o estado do Piauí. Pelo amor de Deus, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas, municípios, eles fazem limites, países fazem fronteira, fronteira. País e continente faz fronteira, município faz limite e estado faz divisa, certo? Então, só apareceu a minha questão. Na divisa do Ceará com o Piauí, a porção oeste está o município de São Benedito. Ok, 100% correto. No entanto, pode ser que a banca safadamente faça o seguinte, ó, ela traça isso aqui, coloca aqui norte, sul, leste, oeste, certinho? E ela pode fazer mais, ó. Sudeste, nordeste, noroeste, sudoeste, certinho? A banca pode trazer a questão, porque ela já fez isso, né? Município localizado na porção sudeste de São Benedito, Guaraciaba do Norte, que teve concurso esse ano. Ocupa a porção leste do município de São Benedito, Graça, e assim sucessivamente, certinho? Aqui nós vamos ter que o município de São Benedito tem 3 distritos. O primeiro distrito é a sede, 1872. O segundo distrito, Barreiro. E o terceiro, que mudou de nome aqui em 1951, que era Cunhuçu, passou a ser Inhuçu. Então, em ordem de idade, mais antigo para o mais recente, nós vamos ter a sede, a mais antiga, século XIX, e os outros 2 distritos do século XX. E aqui a lista de bairros. A lista de bairros estava disponível, tá? Muita calma nesta hora. Por que eu estou dizendo isso? Porque o bairro ele só existe se um vereador criar um projeto e isso está definido lá na lei orgânica do município. E aí a pergunta valendo R$ 1 milhão em barras de ouro. Lá no edital de vocês, lá no nosso edital, está previsto a cobrança da lei orgânica do município? Está previsto no nosso edital? Sim ou não? E aí? Salvo engano, eu dei uma olhada aqui no edital, não vi lei orgânica. Pelo menos não vi na minha área. Dei uma olhada muito superficial, não vi. Não vi. Certo? Não vi. Estou aqui com o anexo aberto. Se a lei orgânica está prevista, ela não está prevista dentro de atualidades e convivência social. Não está. Estou com o edital aberto aqui, ó. Aspectos culturais, ambientais, políticos e sociais do município, acontecimentos nacionais e locais do município, relação humana na família, na comunidade no trabalho, ética profissional, meio ambiente, problemas de conservação. Esse é o edital, certinho? Não prevê lei orgânica, mas aí é a minha preocupação. No tópico do edital, ele diz aspectos políticos do município de São Benedito.
Nesses aspectos políticos, ele pode cobrar número de vereadores, pode colocar número e nomes das secretarias, e ele pode usar, CETRED já fez isso, tá? CETRED já fez isso. Fez no município de Horizonte, salvo engano. Colocou lá uma questão da lei orgânica, porque é a lei orgânica que determina o número de bairros, é a lei orgânica que determina o número de distritos, é a lei orgânica baseada no tamanho da população que é determinado o número de vereadores. Então, embora não esteja a turma se formando, nós vamos ver pelo menos um trechinho dos pontos mais importantes da lei orgânica do município. Porque é melhor pecar por excesso do que por falta. Tranquilo? Deixa eu avançar no meu conteúdo para nós entrarmos nas nossas questões daqui a pouco. Questões do último concurso, inclusive. Né? Prontinho, está aqui meu PowerPoint. Ó, os nossos bairros, o nosso brasão, a questão da historicidade. E vamos avançar. Beleza? Prontinho. Entra o clima. Embora São Benedito esteja numa área elevada, né, 901 metros acima do nível do mar, nós vamos lembrar de uma relação estranha. Uma relação estranha. Quanto mais alto, menor a temperatura, maior a umidade. Aqui, H é a minha altura, T é a minha temperatura e U é a minha umidade. Quanto mais alto, mais úmido. As temperaturas de São Benedito, elas vão oscilar entre 26 e 15 graus positivos para o cearense da gema, nós que estamos acostumados a temperaturas elevadas, isso é muito frio. Porque há uma diferença entre temperatura e sensação térmica. A temperatura é uma e a sensação térmica é outra, né? Vocês que são ricos têm ar-condicionado, às vezes, sei lá, você é casado, tem o seu marido ou você que quer colocar no 16 e você batendo os queixos aí no ar-condicionado. Eu tenho um ventilador velho aqui que nem tampa tem, né? Dois climas se destacam ali. Primeiro, nós moramos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Os dois são tropicais, os dois climas são quentes, um é úmido e outro é subúmido. Um tem uma quantidade de 1.350 milímetros e o outro entre 1.000 e 1.300. Em relação, em relação ao estado do Ceará, é uma área extremamente chuvosa. Para a média cearense, que nós estamos dentro do semi-árido. Esse clima quente subúmido, ele está aqui no reverso da Ibiapaba, nas serras também do Araripe, de Pereiro, Meruoca, né? E está presente no município de São Benedito. Os dois climas estão lá. Uma área mais elevada e uma área um pouco menos elevada. De qualquer forma, a temperatura média lá positiva é entre 22 e 24 dos dois, sempre acima de 22. Eu fui lá, peguei 13 graus, mas isso não é a temperatura média, foi a temperatura daquele momento. Tanto é que no dia 19/7, em pleno inverno, né? O nosso inverno começa no dia 21 de junho. Aí começou a chover agora. É inverno? Não. Nós estamos entrando no verão. Dia 21 de dezembro começa o verão. O verão vai do dia 21 de dezembro até o dia 22 de março. E se não chover no dia 22, não chover no dia 19 de março, né, para o nordestino, especialmente para o cearense, considerando que o santo é o santo padroeiro do estado do Ceará, São José, para o cearense do interior, né, quem vive do campo, vai dizer, não, esse ano não chove não choveu no dia de São José, mas o período chuvoso vai corresponder ao verão
e ao outono. E os climas característicos de São Benedito são esses dois: tropical quente e úmido e tropical quente e subúmido, né? Aqui nós vamos ter a imponente Serra da Ibiapaba, né? Regra geral, se a altitude cresce, a temperatura cai e a umidade sobe. Por isso, nessa região aqui, que é mais elevada, esse é o lado do Ceará, o lado de lá é o lado do Piauí. O lado do Ceará, ele está na situação chamada de sotavento. Aqui, ó, sotavento. Isso aqui nada mais é, tá, do que a região seca. Deixa eu até pegar minha borracha aqui, por favor. Prontinho, eis a borracha. Sotavento é a região seca, certo? E a situação de Barlavento, que é onde está o Cearazinho de Açúcar, ó. Barlavento é a região úmida, ou seja, o lado do Ceará é úmido e o lado do Piauí é seco. Por causa dessa característica, entre o Ceará e o Piauí se forma uma vegetação que você dificilmente vai encontrar no restante do Ceará, certinho? Nós vamos ter aqui, nessa região, a bacia hidrográfica, que não é 100% cearense, que é a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. Se você conhece o Piauí, sabe que essa daqui é a principal bacia hidrográfica do Piauí, ó. E ela vai se formar bem aqui, ó, na divisa do Ceará com o Piauí. E essa bacia hidrográfica que vai influenciar a formação hidrográfica do município de São Benedito. A vegetação que eu tinha acabado de falar é essa daqui, ó. A vegetação de carrasco. O carrasco, ele é a transição entre a vegetação de caatinga e a vegetação de cerrado, certinho? Presente em São Benedito. Embora esteja numa região mais elevada, uma região mais úmida, o bioma que vai predominar em São Benedito é o mesmo bioma que predomina em todo o estado do Ceará. É o bioma da caatinga. Por favor, cuidado para não misturar as duas situações. Nós estamos falando de bioma e não de vegetação. Quando e se falar de vegetação apenas, aí eu vou ter a mata úmida, eu vou ter a mata seca, eu vou ter a caatinga arbórea, vegetação de maior porte, eu vou ter também o carrasco, certinho? E agora, a nossa primeira questãozinha. Vou só voltar para vocês, ver se não existe nenhuma dúvida, e aí nós entramos na maratona de resolução de questões. Tranquilo? Tudo na paz até aqui? Já podemos resolver as nossas 10 questõezinhas de boa? Então pronto, vamos resolver as nossas 10 questões. Não sei se vocês perceberam, mas lá no nosso e-book não tem gabarito, né? Depois da aula, a coordenação manda para vocês a versão com gabarito. Tá? Por que eu coloco sem gabarito? Para a gente resolver as questões. É na hora da resolução de questões que as dúvidas aparecem. Enquanto a aula está sendo ministrada, é tudo muito suave, muito tranquilo. Mas na hora de resolver as questões, é que o bicho pega. Eu não sei se disseram para vocês, mas na prova, o que tem lá nos esperando são questões. Então, bora lá resolver 10 questõezinhas, 0800. As questões estão graduadas de nível fácil, de nível médio, de nível difícil e talvez tenha uma ou outra chamada de PL, que é a questão PL, a questão para lascar, é aquela questão que está no nível considerável. Então, como nós temos tempo, eu vou deixar um minutinho para você olhar a questão. Vocês vão me respondendo aí no chat para interação. E aí, na sequência, eu entro com a resolução. Prontinho. Contando de agora, um minutinho para você resolver a questão. Vou só ler o enunciado. O processo de colonização e criação do município de São Benedito está associado ao processo de colonização do estado do Ceará.
O primeiro núcleo colonizador está corretamente associado a ou ao. Prontinho. É para ser moleza. Moleza. Elimina os absurdos que sobra a nossa resposta. Prontinho? Cadê? Não ouvi as respostas chegando. Estão me trapaceando. Deixa eu ver o que é que vocês responderam aí. Cadê minhas respostas? Ah. Tá, estão dizendo, eu estou acreditando. Bora lá, vamos resolver a primeira questão, certinho? De antemão, já me antecipando. Se você vai ter um conhecimento específico na sua prova, professor, médico, engenheiro, motorista, não sei qual vai ser o seu conhecimento específico. Regra geral para a prova de concurso: comece pelo seu conhecimento específico. Comece pelo seu feijão com arroz. Comece pelo que você é bom. Bom, excelente. Se eu faço, isso aqui eu sei de olho fechado. Comece por ele. Não comece pelo conteúdo que tem peso 2. Não comece pelo conteúdo que tem mais questões, nunca. Comece pelo seu conhecimento específico ou por aquele conhecimento que você domina mais. Para quê? Para que você ganhe tempo. E esse tempo vai ser utilizado na resolução das questões. Olha só a questãozinha. Primeira coisa que você vai eliminar: o primeiro forte não foi implantado em São Benedito. O primeiro forte, ele se estabeleceu no litoral, onde hoje nós temos a cidade de Fortaleza, mais especificamente às margens do Rio Ceará, na barra do Rio Ceará. Segundo, não tem a menor possibilidade, em uma região de maior altitude, eu ter plantação de algodão. A umidade encharcaria esse algodão. Tanto é que está lá no brasão do município de São Benedito, café, uma vegetação que se adequa muito bem à altitude e à umidade, e cana. Então, a B e a C descartada. Expulsão dos portugueses, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A colonização cearense nem começa no século XVI, só começa no século XVII, mais especificamente em 1603. B, C e D eliminada. Criação de aldeamentos indígenas e expulsão de espanhóis. Os espanhóis nunca estiveram aqui, dominavam Portugal e, por tabela, dominavam o Brasil. Então, primeira questão de nível fácil, A de aprovação. Vamos para a segunda. A segunda também é para ser fácil. Um minutinho aí para você resolver a segunda, e aí na sequência nós entramos com a resolução. Prontinho. Acho que alguém já mandou aí um recado ou uma resposta. Segunda questão. Tá. Está em dia. Bom,
Então, não vão por eliminação. Regra geral da resolução de questões. Sempre indo por eliminação. Ó. Vamos lá. Primeira questãozinha foi o item A. Primeira questão de nível fácil. A segunda também é para ser considerada de nível fácil, por um detalhe. Questão seguinte. Antes da efetivação da conclusão do processo de colonização da região onde hoje existe o município de São Benedito, toda a região era habitada por indígenas. A principal tribo indígena da região está corretamente no item. Primeiro, ó, Potiguar, Poti, Camarão, Guara, Cabeça, Cabeça de Camarão, eram tribos do litoral, certinho? Todas as tribos do litoral recebiam a denominação de tupis. Se eu estou falando de São Benedito, já não pode ser tupi. Aí você elimina por tabela dois itens. Elimina a A e a E. Os Tremembé, os senhores do litoral, comentei pouco, eliminei duas. Os Aimorés, realmente, foi famoso, inclusive, na obra de José de Alencar, né? O Guarani fala sobre os Aimorés, que era comum que eles cometessem canibalismo, né? Canibalismo ritualístico, estava vinculado à sua religião. Eles estavam comendo os guerreiros mais fortes e incorporar essa força. Mas os Aimorés não são típicos do Ceará. Aimorés existiu também na região de Alagoas. Então, os indígenas que ocupavam a região, de modo geral, eram os tapuias, com destaque para essa tribo, a famosa tribo dos Tabajaras, né? Onde Araquém, o pai de Iracema, era o grande cacique. Tá? Prontinho. Questão número 3. Todinho de vocês. É para ser 0,800. Tinham, começaram a responder aí. Vamos ver o que, é que vocês responderam, né, nessa questão. Beleza? Vamos lá. Cadê vocês? Prontinho. Oi, Leila. Leila, levantou a mão, fala. Leila? Não acredito que a Leila levantou a mão por engano. Não creio. Leila, fala que eu te escuto. Bem, falou nada. Tá todo mundo marcando. A Gisele São marcou. Benedito da Ibiapaba, a resposta. Muita calma nesta hora. O diabo mora nos detalhes. Bora lá. Vamos para a questão. Cuidado com as questões. Cuidado com as questões. Certo? Toda questão que se preze
elaborada ou não, se ABCD tem 2 distratores, se ABCDE tem 3 distratores. Olha a armadilha. O nome original do município São Benedito está corretamente assinalado no item, ou seja, nome original, antes de ser São Benedito. Primeiro que se elimina, ó, antes de ser São Benedito. Não podia ser São Benedito da Ibiapaba. Então, vamos desmantelando. Mato Queimado, município chamado Calcaia. Pássaro Vermelho, é o município de Guaramiranga, também na zona serrana, tá? Rio Morto é o nome para Ceará. Então, o nome original, antes de ser São Benedito, é Rio Arabê, tá? Cuidado com a armadilha. Nome original do município, antes de ele virar município de fato. Questão número 4 é uma questão fácil ou não. Não, essa questão já é de nível difícil, que vai abordar, entre outras coisas, a temática de caráter religioso, né? Era comum que os religiosos, quando criavam escolas, estabeleciam núcleos, o que é que eles faziam? Eles colocavam o nome do santo do dia, né? Por isso nós temos lá Monte Pascal, por isso que nós temos as cidades muito associadas à sua questão religiosa, São Benedito, é uma questão de ordem religiosa. Então, questão é o seguinte, ao longo do século XIX, foi criada a primeira casa de oração, e assim foi ampliado o núcleo religioso católico na Ibiapaba. O primeiro pároco de São Benedito está corretamente assinalado na alternativa. Não é uma questão muito boa, diga-se de passagem, certinho? É uma questão capiciosa, é uma questão que você, para pegar o candidato com as calças na mão. Vamos lá. Já aprontando aqui a aula de vocês com o gabarito, baixando aqui no arquivo, prontinho. O núcleo religioso, aí no início do processo de colonização. Prontinho. Vamos lá. O que é que vocês responderam? Pronto, deixa eu ver aqui as minhas respostas. 4 estão marcando item A? Item A, né? Beleza. Vamos lá voltar para a questão que o meu tempo estoura. Lá, quarta questão, item A. Muita calma nesta hora. Lembram que nós estamos falando de um pároco, de um padre, certinho? Então você vai eliminar, sem bem ser feliz, o item A. Isso aqui, ó, Jacó, é uma armadilha, é a referência do indígena que era devoto de São Benedito, ok? Padre Ibiapina, importantíssimo, foi padre e foi professor, entre outros, de nada mais, nada menos que o senhor Padre Cícero. Padre Ibiapina nunca esteve associado a São Benedito. Você elimina. Padre Filipe Benício, década de 20. Aí ficamos com 2. Padre João Crisóstomo e Dom Luiz Antônio dos Santos. Descarta Dom Crisóstomo. Aqui foi em 1874. Recorda que o município ele passa a condição de vila em 1872.
Então, primeiro pároco, 1874, questão de nível difícil. Bora para a quinta. A quinta é para ser moleza. A quinta eu não elaborei, ó. Questão de concurso público. Eu acho que daqui para frente é basicamente as questões do penúltimo concurso, né, de 2015. A bandeira de São Benedito, né, assim como no brasão, tem por lema Virtus et Labor, que significa, pronto, é para ser uma questão 0800. Prontinho? Deixa eu ver o que é que vocês marcaram nessa questão. Questão número 5 é uma questão fácil. Também, né? Creio eu. A 4 é o item D. D é Dom Antônio, Dom Luiz Antônio. D de dado. Mas no finalzinho, Mariana, eu vou deixar o gabarito lá para você printar, se eu tiver perdido. Tranquilo? Na quinta estão dizendo que a B. Então vamos embora, vamos para a quinta. Nosso tempo está acabando. Pouquinhos minutos. Bora lá. Prontinho. Hoje o Meet está funcionando, tá uma beleza. Que maravilha. Um dia que o Meet buga. Quinta questão. Prontinho. Primeira, de cara, para você ganhar tempo. Aqui, ó. Língua portuguesa. Laboral. Você que faz atividade laboral, né? Antes de entrar no trabalho, você faz um aquecimento ali e tal. Tem um povo aí, segurança do trabalho, que vai lá para corrigir sua postura. Pois é. Onde tiver labor, significa trabalho. Assim sendo, o que não terminar com a palavra trabalho, eu elimino. Elimino a D, elimino a C e elimino a A. Prontinho. Acabou-se. Aí eu venho para cá, ó. Valentia ou virtude, ó. Virtus, virtude, honra. Logo, B de bola, nossa questão, nível fácil. Questão número 6. Prefeitura de São Benedito 2015. É para ser uma questão também de nível fácil. Então, me respondendo aí. Opa, já começaram a responder.
Deixa eu ver qual é as nossas respostas. É também uma questão de nível fácil. C de casa, C de casa, C de casa. Então, vocês estão dizendo, vamos lá. Vamos tirar essa dúvida agora. Né? Prontinho. Tá aqui. Questão número 6. Né? Vamos lá. Antes de o Ceará existir, a Holanda já existia, né? E a Holanda produzia tulipas. Uma flor muito bonita, desse passagem. Não só bonita, como é cara. E aí, na década de 80, mais especificamente ali por volta entre 1987 e 91, o estado do Ceará foi governado por esse cidadão aqui, ó, senhor Tasso Gereissati. Certinho? Com seus defeitos e seus acertos, não vamos entrar nesse critério, não é uma questão ideológica, é uma questão informativa, o Tasso Gereissati ele vai implantar vários circuitos no Ceará. Primeiro, ele revitaliza o turismo, né? E tá, mas nós pagamos um preço elevado com respeito a isso. E ele vai criar um projeto na sua gestão chamado Rosas do Ceará. Por causa desse projeto, o Ceará é o maior produtor de rosas do mundo. Como assim? Considerando o metro quadrado. Certo? O maior produtor de rosas do mundo, considerando o metro quadrado, é o Ceará. Nós só temos um concorrente direto, que é a rosa colombiana. Mas a rosa colombiana é maior do que a nossa, porque ela sofre um processo de enxerto. Então, primeiro, São Benedito produz morango? Produz. Inclusive, vem para os estados. Mas ela não é conhecida como a cidade dos morangos. Também não é Romeiro. Minha Nossa Senhora, qual é a romaria que tem em São Benedito? Nenhuma. Tá? Romaria, nós temos Juazeiro, do norte, e temos Canidé de São Francisco. Certinho? Município ensolarado, minha Nossa Senhora, está a 901 metros acima do nível do mar. É muito comum que ocorra neblina, nevoeiro, cerração. Aí nós ficamos entre duas. Dos beija-flores e a cidade das flores. Aqui, ó, projeto belíssimo de São Benedito de produção de rosas dos mais diversos matizes. Questão de nível fácil, questão de nível médio. Certinho? Questão de nível médio, mais ou menos, né? Por quê? Porque exige que você lembre quais são os municípios que fazem limite com São Benedito, certinho? Então, a regra geral, você descarta aquilo que você tem certeza absoluta de que não faz divisa. Divisa não, pera, limite. Divisa é entre os estados. Prontinho? Deixa eu ver o que é que deu na sétima. O que é que vocês estão marcando aí para mim? Deixa eu dar uma olhada. Sétima, sétima, sétima. C de casa, C de casa, né? C de casa, de acordo com vocês. Então vamos embora. Vamos resolver essa questão agora.
Só o Meet aqui abrir para mim. Opa, prontinho, estamos na vez. 0,800. Eu consideraria essa questão de nível médio, certinho? Mas vai depender da dificuldade de cada um. Então, a primeira coisa que você vai eliminar é não faz limite com Viçosa. Descarta. 2, município de Ubajara também não faz limite. Descartado. Granja está no litoral, tá? E Pacujá está bem distante da região, só sobra o item C de casa. Ibiapina ao norte, Guaraciaba ao norte, Mucambo, Carnaubal ao sul. Agora sim, oitava questão, essa é boa. Essa aí talvez dê um trabalho para vocês. Não é minha, não é autoral, né? Foi do último concurso, ó. O último concurso. Analise as afirmações a seguir sobre o município de São Benedito, assinalando V para verdadeiro e F para falso. Prontinho. Essa 8 eu acho que é de nível difícil também, mas não sei. Vamos lá, o que é que vocês marcaram aí na 8? Cadê? Marcaram o item E? É na 8? Então vamos lá, vamos para ela. Prontinho, prontinho, questão número 8. Olá. Primeiro, a floricultura é uma importante atividade econômica do município? Verdadeiro. Se não começar com verdadeiro, eu elimino. Quem nasce em São Benedito é São Beneditense. Não, é beneditense. Isso aqui não entra. Logo, a 2 é falsa. Assim, eu elimino a A, elimino a B, né? Microrregião da Ibiapaba e uma homenagem ao santo padroeiro do município, ok? Item C de casa. Vamos embora. Marcaram o item E, né? Não, é o item C de casa. É beneditense. Prontinho, questão número 9. 0,800 aí para vocês.
Questão número 9. Questão anterior pode ser classificada como uma questão de nível difícil, tá? Não tem nenhuma para lascar hoje. Prontinho. Vou sair daqui para ver se vocês já marcaram. Prontinho. Ó, o que é que vocês marcaram aí na questão número 9? 0800, né? O município só tem 3 distritos, 0800. Não tem como errar isso daí. É aquela questão que você só erra se você realmente quiser dar a sua vaga para a concorrência. Bora lá. Questão número 9, 0800. Vamos manter lá essa questão. 9. 999. Prontinho, né? Elimina. Essa daqui até seria verdadeira, mas o nome mudou em 51. Então descarta, né? Campo da Cruz já teve esse município. Esse distrito não existe mais. Santos Reis nunca existiu. Olho d'Água é lá de Horizonte. Então só sobra Barreiro e Unussum. Prontinho. E a questão 10, a cereja do bolo, 0800. Só erra se quiser mesmo, que é uma questão muito fácil. Mas eu sou suspeito que eu sou da área. Prontinho. Vamos lá. O que é que vocês marcaram aí nessa questão número 10, a nossa saideira? Cereja do bolo. Não. Beneditense. A não ser que haja a admissão de dois topônimos. Mas o que aparece do IPES é beneditense. Mas aí eu vou botar aqui o dado IPES. Prontinho. Prontinho, prontinho, prontinho. E aí já apresento para vocês também a fonte. Ih, apareceu um pior ainda, gente. Uma mudança aqui, ó. O IPES adota São Beneditense. São Beneditense. Tá? Isso em IPES de 2017, hoje é uma correção para 2021. O corrente é Beneditense. Não, aqui está São Beneditense, do IPES. Mas eu vou mostrar para vocês, ó. Vou mostrar aqui a tela cheia. Beleza? Tá aparecendo para todo mundo? Ó, dados do IPES. São Beneditense. Dados oficiais do IPES. Aí tem São Beneditense.
Em qualquer uma das duas hipóteses, estaria errada, porque seria ou São Beneditense ou Beneditense. Ok? Aí não muda o item porque estava errado do mesmo jeito. Beleza? Vamos aí para a questão número 10, por causa do horário. Pronto. Questão número 10. Para fechar com chave de ouro. Último minutinho, última questão. Pronto. Questão número 10. Primeiro, Chapada da Borborema, Manhã, no Ceará. Segundo, Apodi, é essa daqui. Certinho? É a Chapada da Apodi? É a 1? É, mas São Benedito não está na Chapada da Apodi. Araípe é a 2, verdade. Mas São Benedito não está na 2. A 1 é a Apodi. Consequentemente, a nossa alternativa D de dado. E aí, no finalzinho, o gabarito das nossas questões, para quem quiser printar. Certinho? São exatamente 21 horas. Perfeito? Ok, voltando aí para vocês. Beleza? Finalzinho. Quem tiver aí depois interesse, entre em contato com a coordenação, assuma lá nos grupos, e aí eu vou mandar o e-book para vocês daqui a pouco com o gabarito. Abraço, bom descanso. Fui!